sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. O tema de hoje é independência linear. Vamos à definição. Seja V um K-espaço vetorial e S o subconjunto formado pelos vetores V1, V2 e Vn. Dizemos que S é linearmente independente, ou simplesmente LI, se esta equação implica em que os alfas são todos iguais a zero. O conjunto é dito linearmente dependente, ou simplesmente LD, se não for linearmente independente. Então, já temos aqui a seguinte questão. Um conjunto ou LI ou LD. Vejamos aqui algumas observações. Por convenção, o conjunto vazio é LI. Então, tomamos aqui como convenção que o vazio é linearmente independente. As definições de LI e LD dependem do corpo base e do espaço considerado, como será visto em exemplos. Então, a depender do corpo sobre o qual o espaço vetorial está definido, um mesmo conjunto pode ser LI ou LD. Vejamos então esse exemplo. No R espaço vetorial R3, determine se cada um dos conjuntos a seguir é LI ou LD, ou seja, se o conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente. Vejamos então a letra A. O conjunto S1 é formado pelos vetores 1, 2, 3, 1, 4, 9 e 1, 8, 27. Para verificar se um conjunto é LI ou LD, devemos considerar a equação α1, V1, mais α2, V2, mais α3, V3, igual a zero. Este zero que está no segundo membro é o vetor nulo do espaço vetorial considerado. Nesse caso, estamos trabalhando com R3. Logo, aqui nós vamos ter no segundo membro o vetor 0, 0, 0. Então, vamos escrever a equação. α1, que multiplica o primeiro vetor, 1, 2 e 3. Mais α2 vezes o segundo vetor, 1, 4, 9. Mais α3 vezes o terceiro vetor, 1, 8, 27. Igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Esta equação nos leva ao seguinte sistema de equações lineares. α1 mais α2 mais α3 igual a zero. 2α1 mais 4α2 mais 8α3 igual a zero. Por fim, 3α1 mais 9α2 mais 27α3 igual a zero. Esse sistema de equações é equivalente a... Da terceira equação, obtemos que o α3 é igual a zero. Guardemos então esse resultado. Substituindo esse valor de α3 na segunda equação, obtemos que o α2 também é igual a zero. Guardemos esse resultado. E substituindo os valores de α3 e α2 na primeira equação, obtemos que o α1 também é igual a zero. Portanto, a combinação linear α1, V1 mais α2, V2 mais α3, V3 igual a zero implicou em que os alfas são todos iguais a zero. Portanto, o conjunto S1 é um conjunto linearmente independente. Ou seja, S1 é LI. A letra B fica para vocês fazerem como exercício e discutirmos na nossa aula presencial. Vejamos mais um exemplo. Considere no R espaço vetorial M2, ou seja, das matrizes de ordem 2 por 2, os vetores V1, tá aqui a matriz quadrada de ordem 2, o vetor V2
e o vetor V3. Vamos determinar, então, se o conjunto formado pelos vetores V1, V2 e V3 é LI ou LD. Para fazermos essa verificação, devemos escrever a equação α1V1 mais α2V2 mais α3V3 igual a zero. Mais uma vez, o zero que está aqui no segundo membro é o vetor nulo do espaço vetorial M2. Ou seja, nós vamos ter aqui no segundo membro a matriz nula de ordem 2 por 2. Vamos então às substituições. α1, que multiplica a matriz menos 1, 2, menos 3 e 1, mais α2, que multiplica a matriz 2, menos 3, 3 e 0, mais α3, que multiplica a terceira matriz 3, menos 4, 3 e 1. Tudo isso igual à matriz nula de ordem 2 por 2, 0, 0, 0, 0. Esta equação nos leva ao seguinte sistema de equações lineares. Menos α1 mais 2 α2 mais 3 α3 igual a zero. Segunda equação, 2 α1 menos 3 α2 menos 4 α3 igual a zero. Terceira equação, menos 3 α1 mais 3 α2 mais 3 α3 igual a zero. Última equação, α1, não temos α2, mais α3 igual a zero. Esse sistema é equivalente a... Observemos que a terceira e quarta equações são múltiplas da segunda equação. Ou seja, a terceira equação é menos 3 vezes a segunda equação e a quarta equação é 2 vezes a segunda equação. Portanto, a gente pode considerar o sistema formado apenas pelas equações 1 e 2. Ou seja, esse sistema é equivalente a... Repete a primeira equação, menos α1 mais 2 α2 mais 3 α3 igual a zero. Segunda equação, α2 mais 2 α3 igual a zero. Observe que temos aqui um sistema que é possível e indeterminado. Ou seja, esse sistema admite soluções distintas da solução trivial, que seria 0, 0, 0. Portanto, o conjunto formado pelos vetores V1, V2 e V3, as três matrizes, é um conjunto linearmente dependente, LD. V1, V2 e V3 é LD. Tomando α3 arbitrário, temos da segunda equação, o α2 é igual a menos 2 α3. Guardemos, então, esse resultado. Substituindo esse valor de α2 na primeira equação, temos menos α1 mais 2 que multiplica menos 2 α3 mais 3 α3 igual a zero. Fazendo as operações, eu tenho menos α1 menos 4 α3 mais 3 α3 igual a zero.
onde obtemos menos α1 menos α3 igual a zero, ou seja, o α1 é igual a menos α3. Guardemos também essa solução. Portanto, o conjunto de todas as soluções do sistema linear dado é da forma menos α3 menos 2α3 α3. Para α3 igual a 1, temos menos V1 menos 2V2 mais V3 igual a zero. Esta é a relação de dependência entre os vetores V1, V2 e V3. Para exemplificar a segunda observação no nosso primeiro slide, trazemos o próximo exemplo. Seja S o conjunto formado pelos vetores 1, 0, I, 0, 0, 1 e 0i do espaço vetorial C2. Lembremos, C2 significa que a primeira entrada é um número complexo e a segunda entrada também é um número complexo. Mostre que, se considerarmos C2 como um C-espaço vetorial, então o conjunto S é linearmente dependente. Se considerarmos agora C2 como um R-espaço vetorial, então o conjunto S é linearmente independente. Considerar o C2 como um C-espaço vetorial significa que nós vamos tomar os escalares no corpo dos complexos. E tomar como um R-espaço vetorial significa tomar os escalares no corpo dos reais. Vejamos então a letra A. Se tomarmos α1 igual a 1, α2 igual a i, e o α3 igual a α4 igual a zero, temos. Veja o que acabamos de mostrar, pessoal. Nós consideramos aqui uma combinação linear que dá zero, sem que todos os escalares sejam zero. Por exemplo, pegamos o primeiro como sendo 1 e o segundo como sendo i. Portanto, mostramos que o conjunto S, nessas condições, é linearmente dependente. A letra B fica para vocês fazerem em casa e discutirmos na nossa próxima aula presencial. Encerramos aqui a primeira parte da aula 5. Bons estudos!